Olá, hoje estamos aqui, momentos que antecedem, não é? Para nós cristãos, celebração do Natal. E eu quero fazer uma breve reflexão com vocês. E o título dessa breve reflexão é Pilatos quase salvo. Eu quero refletir com vocês um pouquinho nas decisões finais que Pilatos, governador romano, fez na vida dele. E o quanto certas decisões, aparentemente simples, elas podem ter uma influência significativa no nosso destino eterno. Mas mais do que isso, eu quero mostrar para você o que Jesus, de uma forma sobrenatural, estava fazendo por Pilatos. E que no fim das contas, você vai perceber uma coisa: Pilatos se perdeu porque ele quis. E o que isso vai trazer de ensinamento para nós? O mesmo acontece conosco. Se nós nos perdermos, o que eu acho muito difícil, porque o plano de salvação é algo tão bem feito, tão bem elaborado por Deus, e Deus fez, o mais difícil, é algo tão bem feito, né, que perder a salvação é só para quem quer mesmo, né? Então eu quero convidar você a refletirmos um pouquinho. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Eu vou ler aqui na versão King James atualizada. Peço que você vá acompanhando e nós vamos fazer uma reflexão sobre alguns dos momentos finais da vida de Cristo, antes da sua crucificação e ressurreição, obviamente. Em primeiro lugar, vamos ler aqui os versículos 1 e 2 de Mateus 27 e depois a nossa reflexão vamos pular lá para o verso 11. Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Neste momento, queridos, que aconteceu isso, não vou entrar em detalhes sobre o julgamento de Cristo, que foi realmente ilegal, né? Mas neste momento, o Sinédrio havia sido destituído do seu poder de condenar alguém à morte. Então o Sinédrio, o alto tribunal judeu, não tinha mais autorização de condenar alguém à morte. Isso deveria ser feito pelo Estado, diríamos assim, pelo Império Romano. E ao nascer do sol, com o objetivo de oficializar, diríamos assim, a condenação de Cristo, porque eles já haviam prendido Cristo à noite, isso era ilegal, eles conduziram Jesus até Pilatos, que foi o governador romano na região da Judéia, entre 26 e 36 depois de Cristo. E ao eles conduzirem Jesus a Pilatos, eles estavam, entre aspas, obedecendo à lei. E eles já tinham, diz aqui o texto, feito uma conspiração, deixado tudo arrumado, para que no fim das contas, Pilatos, este governador romano, ele fosse levado, conduzido a condenar Jesus à morte. Não tem muitas informações sobre Pilatos na Bíblia, na história, mas Flávio Joséfo, historiador judeu que viveu em Roma, entre os séculos 1 e 2, ele dá algumas poucas informações bem interessantes, né? Pilatos, por exemplo, ele é conhecido por desviar fundos financeiros do templo, ou seja, era um cara bem desonesto, era um ladrão, tá? Era um político, um líder ladrão. E Pilatos também, diz Flávio Joséfo, acabou massacrando alguns samaritanos sem julgamento justo. Ou seja, ele não era um cara da melhor estirpe, da melhor qualidade. Só que o que aconteceu? Apesar deste passado ruim de Pilatos, no momento em que Cristo foi levado diante desse governador romano, o Espírito Santo deu uma grande oportunidade para ele se salvar. Você pode alegar, Leandro, mas e
se Pilatos não tivesse condenado Jesus, Deus não predestinou que Pilatos condenasse Jesus. Deus predestinou que Cristo morreria na cruz do Calvário por você e por mim. Mas não necessariamente ser torturado por Satanás. E Deus, obviamente, não manipulou os líderes religiosos da época para serem perversos e matarem a Jesus. Nós não cremos no calvinismo rígido, não somos calvinistas, né? Mas não cremos na dupla predestinação, nesse aspecto do calvinismo rígido, como se chama, que Deus predestina tanto o que é bom quanto o que é mal. Tá? Só que, obviamente, que se Pilatos tivesse tomado alguma outra decisão, isso não impediria o plano de salvação de se cumprir, porque Deus já tinha, com antecipação, dito como ia acontecer, e Caifás, líder, sumo sacerdote, ele já via, na visão dele, condenado Jesus, e com certeza outros meios poderiam acontecer, e nós não podemos conjecturar, porque isso não faz parte da história, não é? Para Jesus morrer pelos nossos pecados. Mas Pilatos, ele recebeu uma grande chance. Quando Cristo é conduzido à presença dele, vamos ler aqui a partir do verso 11. Olha como que foi esse diálogo, esse processo judicial, e veja em que momento Pilatos perde em definitivo a sua possibilidade de salvação. Verso 11. Jesus foi conduzido à presença do governador, e este o interrogou. És tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus. Tu dizes. Então, passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos: não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio. E por isso ficou o governador fortemente impressionado. Aqui, só para ver um parênteses, há uma informação adicional interessante em João 19, 11 e 12. Ali é dito que, quando Pilatos conversa com Cristo, olha, você não está vendo as acusações que estão fazendo e que eu tenho poder para te libertar se eu quiser? Cristo falou algo para ele. Além desse silêncio de Cristo que impressionou a Pilatos, teve uma outra coisa que aconteceu aqui, que aí Pilatos viu que ele não estava na frente de qualquer um. Em João 19, 11 e 12 é dito, e quando Pilatos falou assim, olha, você não sabe que eu tenho o poder para libertar você e para te condenar e tudo mais? Jesus falou assim, olha, nenhum poder você teria sobre mim, se do céu não fosse dado para você. Agora, quem me entregou a você, que é o sumo sacerdote Caifás, ele é culpado de pecado ainda maior. O que Cristo disse para Pilatos? Você está pecando em fazer parte desse julgamento injusto. Mas teve alguém sim que pecou mais do que você. E se você tem esse poder que você tem, é porque do céu foi dado a você. Quando ele vê Cristo dizer aquilo, e quando ele analisa a postura emocional e psicológica de Cristo, diante daquelas acusações gravíssimas, que requeriam a morte dele, quando ele vê que Cristo não entra em desespero em nenhum momento, Pilatos chega à conclusão de que Jesus era um homem com qualidades divinas. O que os romanos chamavam no grego de Theos aneiro, ou seja, um homem de qualidades divinas. Pilatos viu que não era qualquer um que estava na frente dele. E a partir daquele momento, diz ali João 19, Pilatos fez o que pôde, entre aspas o que pôde, para livrar Jesus. Porque ele viu que não era qualquer um. Só que como se isso não bastasse, amigos, o que aconteceu? Uma parte do que ele fez, está narrado aqui, no versículo de Mateus 27, né? Versículos 15 em diante. Até o verso 17 diz que
Como era o período da festa da Páscoa e tinha um indulto nesta época, podia soltar-se um preso. E Pilatos queria soltar Cristo. Por quê? Porque ele viu, primeiramente, que não era qualquer um que estava na presença dele. Ele não tinha um conhecimento pleno da divindade de Cristo, mas ele viu ali alguém com qualidades divinas, tá? E além disso, diz o verso 18, Pilatos, além de ver um homem com qualidades divinas, Pilatos tem a percepção, diz Mateus 27, 18, que eles estavam entregando Jesus por causa da inveja. Então Pilatos queria aproveitar o momento do indulto e ofereceu soltar Jesus ou um zelota revolucionário, chamado Barrabás. Aqui foi um erro de Pilatos e que muitas vezes nós cometemos em algumas áreas da vida. Pilatos deixou que outros decidissem por ele uma das decisões mais importantes da vida dele. Ele, como imperador romano ali na região da Judéia, ele não tinha obrigação nenhuma de condenar alguém da forma como o processo estava sendo conduzido e armado pelos líderes religiosos. Só que ele buscou neste momento, amigos, mais prestígio do que Deus. Ele buscou a política da boa vizinhança e em nome da política da boa vizinhança ele fez o cara errado. Ao invés de ele ter dado o indulto para Jesus, no momento da Páscoa, e ele tinha autoridade para isso, e evidências de sobra que Cristo não era um criminoso, ele preferiu agradar a todos. Aos líderes religiosos da época, que até em João 19 disseram, não é? Que se ele libertasse Jesus, ele estaria indo. Contra tudo e contra todos. E ali ele vacilou. Ali ele permitiu que a opinião alheia o influenciasse na decisão dele, que talvez seria a mais importante. A de livrar um justo e não participar do pecado de Caifás em condenar um inocente. E teve um momento, diz aqui no texto, que Pilatos lavou as mãos. Já que eles queriam realmente que Barrabás fosse solto e não Jesus, ele lavou as mãos como dizendo o seguinte: eu não tenho nada a ver com a condenação desse justo, mas tem sim. Não adianta lavar as mãos se o seu coração não estiver limpo diante de Deus. Nós podemos lavar as nossas mãos em relação a um erro cometido contra alguém em público, mas perante Deus a minha culpa ainda continua. Pilatos deveria ter lavado a consciência dele diante de Deus e não lavado as suas mãos diante de seres humanos invejosos, falhos, perversos e pecadores. E no momento em que ele, no verso 23, pergunta, não é, por que crime cometeu este homem? Ele não precisava fazer essa pergunta, ele sabia que não tinha cometido nenhum crime. Aí a multidão esbravejava, ainda mais furiosa, crucifica-o. Percebendo Pilatos, verso 24, que não conseguia, não é, demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. Não adianta transferir aos outros a responsabilidade por nossas decisões pessoais. Não adianta. A partir do momento que Pilatos ele se nega a fazer justiça, ainda mais na posição na qual ele se encontrava, ele estava sendo sim injusto. Ele estava assim sendo, amigos, conivente com a morte, com a condenação de um inocente.
Repito, não adianta lavar as mãos diante dos homens se a consciência não está lavada e limpa diante de Deus. Romanos 14:12 diz, não é, que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E Pilatos, quando nós lemos também ali no texto paralelo de João 19, não, na verdade o verso 19 aqui, ó, do capítulo 27, além das evidências que ele teve da conversa com Jesus, de que Cristo era inocente, de que não era qualquer um que estava ali, aqui entra, queridos, uma outra forma como Deus atuou para salvar este indivíduo. Deus deu um sonho para a esposa dele. E aí o verso 19 diz: e aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faças nada contra este homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas sofri por causa dele. Deus usou um sonho e até alguns pesadelos ao longo deste processo para avisar a esposa pagã de Pilatos que Jesus era inocente. Ou seja, queridos, não há limites para o que Deus pode fazer para alcançar um ser humano. Você vê na Bíblia que Deus tem muitas maneiras de alcançar o ser humano, né? Hebreus 1 e 2 fala, né, que Deus falou de muitas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas e depois nos falou pelo Filho. Ou seja, Deus usou o dom profético, Deus se revela por Jesus. Salmo 19 e Romanos 1:20, Deus se revela pela natureza. Romanos 2:14 e 15, Deus se revela pela lei moral. E aqui, Mateus 27:19, assim como em Daniel 2, Deus revelou-se para pagãos por meio de sonhos. Nabucodonosor recebeu um sonho extraordinário. Lógico, a interpretação veio de um profeta, mas Deus comunicou primeiramente a um rei pagão. Ou seja, meus amigos, nenhuma pessoa, não importa se ele é indígena, budista, hinduísta, muçulmano, ele não vai ficar sem ter uma oportunidade de conhecer algo sobre Deus e a salvação, mesmo que este conteúdo de conhecimento seja pequeno. Deus não vai avaliar ninguém pelo nível de conteúdo ou de intelectualidade que tem, mas pelo nível de entrega do seu coração a Ele. Alguns entrarão no céu com uma experiência muito maior, com um nível intelectual muito maior do que outros. E lá continuaremos nos desenvolvendo. Agora, o que Deus quer é que o ser humano tenha um compromisso com Ele de amor, com base naquilo que ele aprendeu de Deus. Não são poucas as histórias, amigos, de muçulmanos, hoje e nos últimos anos, que têm se convertido a Cristo por meio de sonhos. Quando Cristo aparece em sonho para muçulmanos, a experiência, amigos, é tão impactante que o indivíduo não tem como dizer um não para Cristo. Isso tem acontecido e vai acontecer cada vez mais. E Deus deu esta oportunidade para Pilatos. Não sabemos. Talvez a esposa de Pilatos não tivesse nenhum nível de comprometimento com Deus, mas Deus queria alcançá-los do mesmo jeito. Deus usa os meios inimagináveis para alcançar o ser humano. E por isso, queridos, que é indesculpável dizer um não para Deus. É por isso que não existe nenhum ser humano, até mesmo criminoso, que seja uma vítima da sociedade. Porque de alguma forma, Deus comunica a sua vontade, o seu amor e o desejo de Deus para com esse indivíduo na sociedade e no âmbito espiritual, Deus revela de alguma maneira. Ignorar isso é ignorar a doutrina bíblica da revelação. É não entender uma das essências, da essência, na verdade, da missiologia bíblica, né? E infelizmente, queridos, Pilatos
lavou suas mãos diante das pessoas, mas não lavou a sua consciência diante de Deus. Ele acabou soltando Barrabás e mandou que Jesus fosse açoitado antes de ser crucificado. Quando você analisa a história de Pilatos, neste breve momento de reflexão, você acha que faltou interesse de Deus em salvar esse indivíduo e dar uma oportunidade para ele? Não faltou. Agora, aqui eu quero que você tenha uma coisa em mente. Se Deus fez tudo o que podia para alcançar um pagão, por que você às vezes duvida que Deus faz tudo que Deus está fazendo tudo o que pode para salvar você que é um cristão? Não tem lógica. Se Deus fez tudo o que podia para alcançar um pagão, Deus vai continuar fazendo tudo o que Ele pode para alcançar e garantir e efetuar a salvação do cristão. Você e eu deveríamos ser proibidos de duvidarmos da salvação em Cristo. Só que Deus não vai dar essa proibição, obviamente, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas teologicamente, eu não sei se você sabe, mas Efésios 1,13 diz que quando você aceita Jesus como Salvador, não é? O Espírito Santo sela o teu coração com a certeza de que você é um filho de Deus e que você faz parte da família celestial agora, através da adoção. Por isso, quando, queridos, nós duvidamos da salvação em Cristo, não estamos causando ódio em Deus por nós, nada disso. Se um pai e uma mãe humanos, quando são desobedecidos, continuam amando seus filhos, imagine Deus. Mas quando nós duvidamos do alcance da salvação de Deus e da eficácia da salvação dele em nossas vidas, nós estamos provocando uma tristeza nele. Nós não estamos nem parando para pensar que o Espírito Santo já nos deu a convicção interna e nos dá essa convicção a cada dia, logo após o nosso batismo. Cristo não pode, queridos, deixar de renascer em nosso coração todos os dias, para que todos os dias você alimente a certeza e a esperança da salvação. Quando nós vivemos com a incerteza da salvação, depois de tudo o que Cristo fez por nós, quando nós não temos a certeza do que Cristo faz na vida de um cristão, sendo que Ele fez muito até por um pagão, é porque nós ainda não entendemos a doutrina da justificação pela fé. E certa vez Ellen White escreveu que infelizmente na igreja não há um em 100 que compreenda a doutrina da justificação pela fé em Cristo. Muito do significado do seu Natal vai ser ditado pelo nível de compreensão que você tem da justificação pela fé e da salvação em Cristo. Mas ao mesmo tempo, muito do teu sucesso na vida cristã e em todas as áreas da vida vai depender de você não apenas lavar as suas mãos diante dos homens, mas ter a sua consciência limpa diante de Deus. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. Não jogue fora as que Deus já lhe deu. E não desperdice as outras oportunidades que Deus vai te dar ao longo da sua vida. O nosso Deus, amigos, é um Deus das novas oportunidades. E todo dia é uma oportunidade nova de recomeçarmos com a graça e com a ajuda dEle. Eu desejo que você leve com você essas reflexões para este final de semana, para a sua semana seguinte, e que isso fortaleça a sua fé, a sua jornada com Cristo neste mundo.
para que com a orientação do Espírito você aproveite as oportunidades que Deus ainda vai te dar em todas as áreas da sua vida. E lembre-se, se Deus fez tudo o que podia para salvar um pagão, por que Ele não fará tudo o que pode para salvar você que é um cristão? Não duvide disso. Vamos refletir nessa música final? Depois eu quero fazer uma oração por todos nós. Quem chora é Jesus, menino tão comum, e o mundo nem notou que o rei nasceu. Chegou tão frágil, chegou tão simples, chegou sem honra, sem menção. Mas onde está governantes? Porque não há celebração? O Rei dos Reis se fez menino e vem com ele a salvação. Mas onde estão os que esperavam? Naquela noite azul, tão cheia de amor, alguns pastores vêm trazer louvor, e magos do Oriente com presentes vêm homenagear o que nasceu. Não foi preciso pompa e honra, não foi preciso comoção. Os próprios anjos celebraram, cantando hosanas a Jesus. O céu chorou de alegria, o universo emudeceu. O Rei dos Reis se fez menino, lá em Belém Jesus nasceu. Vamos ficar em pé? Obrigado porque vocês vieram, que vocês tenham momentos muito felizes hoje, com as pessoas que vocês amam, e que o novo ano que ainda vai se iniciar depois, se não vou estar aqui, então vou desejar isso para vocês, que seja uma bênção, que Deus dê para vocês a cada dia novas oportunidades. Vamos orar. Senhor, obrigado porque não precisamos repetir a história de Pilatos, que teve tantas oportunidades de salvação e não permitiu que isso se tornasse uma realidade na vida dele. E nós te agradecemos também, Senhor, porque se o Senhor fez tudo o que pôde para salvar um pagão, imagine o que o Senhor faz para salvar um cristão. Ajuda-nos a não termos a dúvida alguma da nossa salvação. Que possamos lembrar de Efésios 1:3, de que o Espírito Santo já nos selou, com a certeza de que fazemos parte da família de Deus.
E que essa certeza da salvação em Cristo, que um dia nasceu, viveu e morreu por nós, que essa certeza, Senhor Deus, influencie todos os aspectos da nossa vida. Que a paz que vem da certeza da salvação, Senhor, influencie a nossa saúde física, mental e emocional também. Dá-nos, Senhor Deus, momentos muito agradáveis na sua presença. Que Jesus renasça em nossas vidas todos os dias. E que o batismo com o Espírito seja uma realidade também diariamente. Dá-nos, Senhor Deus, um novo ano também, com a sua bênção. Que nós não nos esqueçamos de que o Senhor é o Deus das novas oportunidades. Pedimos agradecidos em nome do nosso Salvador. Amém. Deus te guarde. Feliz Natal para todos.